Vou conversar com a Valéria Luizetti, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve antecipar a saída do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, essa saída que estava prevista só para o fim do ano. Durante um evento, o secretário sugeriu que deve deixar o cargo até dezembro por escolha própria. Justamente porque Derrite está de olho nas eleições de 2026. Conta esse cenário todo aí pra gente. Valéria, bem-vinda. Pois é, boa tarde, Evandro, a todos que nos acompanham. Essas afirmações foram realizadas ontem durante um evento de formatura de soldados da Polícia Militar que aconteceu na Zona Sul aqui de São Paulo. Na ocasião, então, Guilherme Derrite voltou a afirmar que, pelo menos até dezembro, ele deverá deixar o cargo de secretário de Segurança Pública aqui do estado de São Paulo e voltar à sua cadeira de deputado federal. E isso, de acordo com ele, aconteceria principalmente para que ele pudesse participar da votação da PEC de segurança pública. Mas a gente sabe que tem diversas especulações aí por trás dessa movimentação. No domingo, ele já tinha inclusive postado um vídeo falando sobre a possibilidade dessa movimentação, dessa volta ao cargo de deputado, mas com esse reforço na fala ontem, parece que o andamento dessa história já está um pouco mais adiantado. Também durante essa fala, Derrite afirmou que essa tomada de decisão vai depender única e exclusivamente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Vamos acompanhar. Isso foi uma possibilidade que eu mesmo aventei, mas mais por uma questão pessoal do que do trabalho, mas o que o governador Tarcísio definia e se for pedido dele eu ficar até o final, eu vou ficar sem problema nenhum. A grande questão da possibilidade de eu voltar em dezembro é por conta do tema da PEC da segurança pública. Eu acho que eu tenho muito que colaborar lá por ser parlamentar e pelo tempo, a legitimidade está aqui na maior Secretaria de Segurança Pública do país. Lembrando, né, Evandro, que em 2023 o secretário já fez esse mesmo movimento na ocasião para votar a questão da saidinha dos presos, mas a gente sabe que o cenário agora é outro, visto que ele já se posiciona, já se coloca como um pré-candidato ao Senado em 2026 e que também há toda essa especulação da relação dele com Tarcísio, inclusive da imagem de Tarcísio de Freitas vinculada a Derrite, visto que há uma forte opinião pública em torno da questão da ação policial aqui no estado de São Paulo, que teria levado então a especular que teria sido uma decisão vinda de Tarcísio afastá-lo antes do prazo do cargo de secretário. Mas Tarcísio de Freitas, que também estava nesse evento, inclusive ao lado de Derrite, disse que vê com muito bons olhos o trabalho que Derrite tem feito na secretaria, que inclusive ele tem feito um bom trabalho não só para o governo quanto também para a segurança pública do estado de São Paulo e que se dependesse dele, ele permaneceria no cargo até abril, quando então é necessária a desincompatibilização para quem for concorrer às eleições do ano que vem. Vamos ouvir o que o governador disse brevemente. Então estou muito satisfeito. Se depender de mim, o Derrite fica até o final do período de desincompatibilização. Bom, é isso, Evandro. Lembrando, né, que agora a gente segue de olho para ver quando de fato deve se concretizar essa volta do Guilherme Derrite ao cargo de deputado federal e quem de fato então assumirá a pasta aqui no governo do estado de São Paulo. Valéria, bom trabalho para você. Gustavo Segré, a estimativa do governador é colocar alguém bastante técnico agora na posição do Guilherme Derrite, assim que essa transição for concretizada, esse afastamento, né? Para que o Derrite possa, então, concorrer às eleições em 2026. Como é que você avalia tudo que está em torno deste secretário que foi anunciado como um dos principais do governo de Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo? Eu me guio pelos indicadores. O indicador de segurança, lamento que não esteja Piperno aqui para falar sobre isso, está mostrando uma melhora. A quantidade de homicídios por cada 100 mil habitantes caiu, um dos estados que menos impacto tem. Pode ser questionável em algumas coisas, tem em todos os lugares maus profissionais. A polícia não é alheia a essa questão. Mas quando a gente compara com outros estados, o resultado é claro. São Paulo, há muito tempo, era um dos estados mais complexos em termos de segurança, hoje um dos mais seguros. Isso é mérito do governador e do secretário.
As críticas podem surgir, sempre terão, e são válidas, e sempre terá alguma coisa para ser criticada. Mas eu me guio mais pelo balanço entre os acertos e os erros. E os acertos até agora me parecem muito mais que os erros. O Felipe Monteiro, como é que você avalia a gestão de Guilherme Derrite? Você entende que essa decisão que poderá se concretizar é somente pelas eleições de 2026 ou tem pressão pela saída de Derrite diante do que as operações policiais provocaram nos últimos tempos, desde que ele assumiu esse cargo? Primeiro que eu escolho o Segré completamente, né? Para mim, quando você pega os indicadores do Estado de São Paulo de segurança pública, alguns melhoraram, outros pioraram muito. O indicador de latrocínio, por exemplo, piorou. Roubo seguido... Assaltos, etc. Claro, assalto, furto, piorou, tudo piorou. Só o homicídio que teve uma leve melhora, né? Mas, assim, mais do que isso, as páginas, os policiais estavam nas páginas policiais do Estado de São Paulo, né? A quantidade de casos que a gente noticiou aqui no Estado de São Paulo, de letalidade policial, de violência policial, de abuso policial, aumentaram absolutamente no governo Tarcísio, sob a administração do Derrite. E o Derrite, na minha opinião, Cine, ele sabe, ele entende, ele é inteligente, ele sabe que o tema da segurança, o tema das eleições do ano que vem vai ser segurança pública o principal, e está sendo debatido na Câmara dos Deputados e no Senado Federal a PEC da segurança pública. Então ele quer voltar para a Câmara dos Deputados para conseguir participar desse debate e conseguir ter mais holofote para disputar as eleições de 2026. E aí, um dos poucos candidatos que tem o cargo praticamente fechado, né, o Derrite. O Derrite vai ser para o Senado Federal, já está certo isso, basicamente certo. Então ele está tentando se cacifar para tentar chegar como nome forte para o Senado Federal do ano que vem. Fala, Segré, que foi? Eu pego dados, eu não faço narrativa, deixo para aqueles que gostam de narrativas. Os dados não mentem. Taxa de homicídios e governadores por estado. São Paulo, 6,4 sobre 100 mil habitantes. Santa Catarina, 8,8. Distrito Federal, 11. Minas Gerais, 12,9. Bahia, 43,9. 43,9, 6,4. Tem que comparar 2023 e 2024. Não, mas peraí. Estado de São Paulo. Vamos lá. Esse é o ponto. Você pode comparar o que você quiser, mas se você está reclamando de esse é absoluto. Se a gente reclama ou elogia, é absoluto. Quando a gente compara, é relativo. Então, eu me guio. Qual é o estado que melhor indicador de homicídios tem? São Paulo, 6,4 sobre 100 mil habitantes. Qual é o estado que pior indicador tem? Bahia, 43,9. Me explica essa conta e por que ninguém fala do secretário de Segurança da Bahia? A polícia mais letal do Brasil está na Bahia. Como se chama o secretário, você sabe? O Segré, o que eu acho interessante é o seguinte, você está comparando São Paulo com Bahia. Lógico, por que não? Essa é sua régua? Essa é sua régua? Não, escolha o estado de São Paulo é o estado mais rico da federação. Tá, quero que te compare com quem? A polícia do estado de São Paulo é a polícia mais aparelhada da federação. Eu estou comparando 2023 e 2024. Se eu comparar qualquer estado com Bahia, o estado ganha. Se essa é sua régua para justificar... Não, pode ser Ceará, se essa é 32, sua régua, Rio Grande do Norte... Se a sua régua... 26, desculpa, Piauí, 22... Se a sua régua para provar que o estado de São Paulo vai bem em segurança pública é comparar com Bahia, aí essa é a prova que o Tarcísio e o Derrite vão muito mal. Comparamos com o estado que você quiser. Não, eu quero que você compare... Não, eu quero que você compare. Eu quero que você compare assim. São Paulo. Com quem? Houve melhora de homicídio com quem? de 2023 para 2024? Vamos lá. Houve com quem você quer comparar? De latrocínio de 2023 para 2024? Houve diminuição de furto de 2023 para 2024? Eu quero comparar São Paulo com São Paulo. São Paulo com São Paulo. E a piora nos indicadores. E os outros melhoraram? Tá ruim também, pioraram. Tá bom, então, peraí, então vamos criticar todo mundo. Que Salvador, que Bahia é ruim? Bahia, que é administrado pelo Partido dos Trabalhadores já há algum tempo, é a pior segurança pública do Estado da Federação. Bahia, segurança pública da Bahia é um lixo. Inclusive, recentemente, né, mataram uma pessoa, um morador, numa operação completamente atabalhoada, lá em Caraíva, né, um morador que fazia parte, né, da comunidade, mataram injustamente e injustificadamente. O Estado da Bahia é um lixo. Eu não quero comparar São Paulo com Bahia. Eu quero comparar São Paulo com São Paulo. Esse é o ponto. Fala, Gani. Olha só, apesar da pior de alguns indicadores na passagem anual, como o PP está trazendo 2023 para 2024, aos olhos da população, a dupla Tarcísio e Derrite vem fazendo alguma coisa em segurança pública. Então é como se eles tivessem
agindo para melhorar a segurança pública, tomando medidas mais enérgicas, enfrentando a criminalidade, mas evidentemente que isso não depende apenas deles. Isso também passa pela impunidade da justiça, algo que a gente discute bastante aqui. E esse caso, Evandro, ele é bastante interessante, porque mostra que, ok, mesmo piorando alguns indicadores, a população tem uma avaliação positiva em relação à condução da segurança pública. Quando a gente vai para o governo federal, indicadores econômicos, ele gosta atrás. Os indicadores econômicos, crescimento do PIB 3%, taxa de desemprego próximo de 7%, a população acaba não acreditando isto ao governo federal. Então, também a população ela não seguia apenas pelos resultados estatísticos, mas ela percebe, de alguma maneira, como é que está sendo feita a gestão do governo. Que foi? Que passado de pano. Ele tá falando para... Não! Que passar? Eu trago o argumento, você vem e fala aí, passado de pano, pô. Zé Maria Trindade, quero te ouvir. Eu não vivo em São Paulo no dia a dia, mas o que eu ouço de pessoas que vêm de São Paulo é de que há uma insegurança, há um sentimento de insegurança. Não se pode ficar dentro de um carro, não se pode falar ao telefone em vias públicas e que houve uma certa normalização de furtos, roubos e que eu gosto de andar de moto, que certas motos não podem andar na rua, enfim... É um sentimento. É mesmo. Isso foge totalmente de qualquer pesquisa, avaliação técnica. E a gente sabe que a cidade de São Paulo tem uma segurança se for considerada assim por 1.000 habitantes. É uma cidade segura. Mas esse sentimento vai contra o governo Tarcísio. E o que eu ouço que é o calcanhar de Aquiles. Então, essa troca é em virtude disso. Não vamos falar que trocou porque ele vai ser candidato ao Senado. Não, o prazo é lá na frente. Eu gosto do Derrite, ele fez um bom trabalho como deputado federal, não é um político tradicional, ele me disse que foi para a política porque o coronel Telhada o chamou, não, vamos para a política, e principalmente porque ele estava muito visado aí pelo crime organizado. O trabalho dele na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo foi muito importante, muito importante. Ele enfrentou a criminalidade, foi contra as raízes do crime. Ele foi ali no cerne da questão, mas não está sendo entendido como uma tranquilidade e ninguém vê quando uma grande quadrilha é desmantelada de uma forma técnica, né? Vê o dia a dia do celular na Avenida Paulista. Então, esta é a complexidade do que está acontecendo em São Paulo. E ele deve ser candidato ao Senado, né? É a previsão dele, e ele vem aqui para o Congresso e falou esse discurso de votar a PEC e tal, não é. A história dele é o seguinte, é deixar a secretaria e espero que o novo secretário faça isso, em frente à raiz da criminalidade, o crime organizado. O que foi, Gani? Pepe, respondendo a sua pergunta... Ficou na cabeça. Ficou na cabeça, né? A sua ofensa. A passada de pano. Ele falou que você estava passando pano pra caramba. Tudo bem, eu sou a favor da liberdade de expressão. O Pepe pode falar o que ele quiser. Entender, o que ele quiser. Pepe, é o seguinte, se fosse tão ruim a segurança pública, então era para avaliação do Tarcísio tá indo muito mal. E não tá. Ele é muito bem avaliado. Mas em outros motivos e outras razões. Não, segurança pública é o principal tema, afeta o dia a dia das pessoas. Latrocínio aumentou 1,8%, feminicídio aumentou 14,5%. Homicídio caiu. De 2023 para 2024. Homicídio caiu. Homicídio de fato caiu. Quantidade de violência por policial aumentou significativamente. Morte por operação policial aumentou significativamente. Mas isso daí a população liga muito. Ou seja, os indicadores de segurança pública de São Paulo, o estado de São Paulo vai muito mal. Só vai bem se comparado com o Bahia. O meu ponto... Aí segundo o segredo tem argumento. Não, mas o segredo está certo. O segredo está certo. Qualquer um. Bahia está bem. Comparado com qualquer um. Não, aos olhos da população tem feito aí algum bom trabalho, que não depende só dele, né? Mas tem a ver com segurança pública somente, questão do Tarcísio.